feliz de estar aqui, ver alguns amigos, ver lá de Garça, olha que benção. Ver familiares, ver o patriarca da minha família aqui, meu avô, meu pai, minha mãe. Poder estar aqui na cidade em que eu nasci, fui criado, cresci aqui. Compartilhando daquele a quem eu amo e quem me amou, isso não tem preço. Poder estar aqui com vocês é sempre para mim um encargo de responsabilidade. Porque eu sei que aquilo que faz a diferença na minha vida pode fazer na vida de qualquer um. Estar na minha cidade é a maior testificação do que o que Jesus fez na minha vida. Porque eu olho para o rostinho, olha a Neca está ali. Eu acho que ela deve olhar e falar, não é o Rafael não. Ó, a Vitória, meu Deus do céu, era desse tamanhozinho. Você está grande, filha, você casou? Meu Deus do céu, olha aí que bênção. Peguei essa menina no colo. Eu sempre quis falar isso só para me achar velho. Te peguei no colo. Isso, e tem idade para ser seu pai. Sempre quis falar isso para os outros. Tem idade para ser seu pai. Mas é um peso de responsabilidade, porque olhar para alguns rostos que me viram crescer é a prova viva do que Jesus pode fazer na vida de alguém. É alguém que me veio e fala assim, não, eu vi esse rapaz pichando ônibus quando era criança, adolescente aqui na cidade. Hoje ele está pregando o evangelho nas nações. Isso é um peso de responsabilidade, porque eu não só ver o meu primo, Gabriel aí, esse daí então, meu Deus, tanto que nós já aprontou junto. E poder saber que o evangelho, ele não é uma filosofia para você acreditar. O evangelho é o poder de Deus para você desfrutar. Você precisa entender isso, porque hoje, você sabe qual é o produto mais vendido no mundo? Sabe qual é o produto mais vendido? É o de saúde. É o fitness. Qual é o produto mais vendido no mundo hoje? O produto mais vendido no mundo hoje se chama informação. Hoje em dia todo mundo faz um curso, põe na internet e vende. Outro dia eu estava navegando na internet, lá em Portugal apareceu curso para amarrar autarcadores, que é cadarço, mas lá tem outro nome. Eu falei, curso para amarrar cadarço por 0,29 cêntimos. Ou seja, qualquer um vai lá e clica, porque é quase de graça. Esse cara deve vender milhões desse. Eu falei, rapaz do céu, as pessoas elas estão querendo acessar informações de qualquer maneira. E o que mais se vende hoje em dia é informação. Eu estive sentado na mesa em Itajaí com um dos homens que vende mais informações, talvez do Brasil e das nações. Um homem chamado Paulo Vieira, e eu passei horas conversando com ele. Ele é um treinador no Brasil, alguém que tem rodado o mundo, treinando pessoas. E ele estava dizendo algo que marcou a minha vida. Ele disse assim, pastor, a humanidade, ela está se tornando obesa de informações. O que elas precisam é aprender a praticar pouco do que saber muito. É a prática do simples que vai levar você a lugares extraordinários. Irmãos, e pessoas pagam muito caro, muito dinheiro, rodam o Brasil para participar de ambientes e receber informações. Mas muitos deles voltam para sua casa com a mente obesa de informação, mas com as mãos inoperantes de obras que podem transformar as suas vidas. Entenda uma coisa, querido, isso tem se infiltrado no evangelho, pastor Patrick. E os crentes, eles levam seus cadernos de anotações para o culto, porque eles querem aprender alguma coisa a mais. Só que se você olhar para as escrituras, a Bíblia nunca foi um livro de informação para te instruir. É um livro vivo para que você viva e te transforme. A Bíblia diz em 2 Coríntios que a palavra de Deus, ela é viva e ela é o quê? Viva e eficaz. Então se ela é viva, ela se movimenta. Por isso que você lê um versículo hoje, entende de um jeito, lê um versículo amanhã, entende de outro jeito, lê de outro jeito. Por quê? Talvez o que você vai ouvir aqui hoje, você fala, nossa, mas eu nunca ouvi assim. Por quê? Porque ela simplesmente se movimenta. A palavra de Deus é viva. Então entenda uma coisa, ouça. Se a palavra de Deus, ela penetra o seu coração com vida, o que ela faz dentro de você?
ela se movimenta dentro de você. E se a palavra de Deus se movimenta dentro de você, por favor, entenda isso. Ela começa a transformar a sua vida. E você que gostava tanto daquele pecado, fala, cara, já não gosto mais. Por quê? Porque o ambiente mais perigoso da sua vida que você poderia estar é aqui. O ambiente mais perigoso não é a favela da Rocinha, não, irmão. O ambiente mais perigoso para você estar é esse aqui que você está agora. Porque se Deus me livre e guarde, você receber uma palavra, ela vai acabar com a sua vida. Literalmente. Se uma palavra de Deus entrar dentro de você, ela vai mudar o seu comportamento. E se você tiver aquele pecadinho de estimação que você gosta tanto, sabe? Sabe aquele pecado que ninguém sabe que você comete, mas você gosta tanto dele? Aí de repente você vai começar a olhar e falar, eu que já nem gosto mais daquilo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu era viciado, já não sou mais. Eu era depressivo, já não sou mais. Eu era fraco, já não sou mais. Porque uma palavra penetrou o seu coração, acessou os lugares mais íntimos da sua vida e começou a operar e transformar a sua vida. Vou ensinar uma palavra para vocês. Você pede comigo assim, amém. Vocês dão amém aqui nessa casa ou não? Eu posso ouvir um amém? Você não ensinou o povo a dar amém não, pastor? Posso ouvir um amém? Irmão, quando você dá um amém, você está pegando essa palavra e falando assim seja. A palavra amém significa assim seja. Quando entra uma palavra na veia do seu entendimento, você fala amém, aí você pega ela para você. Assim seja. E você vai declarando que a palavra que está sendo pregada é sua. Posso ouvir um amém? Então eu vou repetir. Uma palavra que você receber aqui nessa manhã pode mudar o seu comportamento para sempre. Amém? E acredite, irmãos, palavra de coach nenhum pode fazer o que a palavra de Deus faz. Palavra de treinador nenhum pode fazer o que a palavra de Deus faz. E eu digo para você, irmão, vale muito mais você gastar tempo no seu quarto, sozinho, lendo a Bíblia e pedindo para o Espírito Santo te dar uma palavra, do que rodar o Brasil inteiro atrás de muitas informações. Sabe por quê? Porque uma palavra que Jesus te der pode mudar a sua realidade para sempre. Toda palavra que você estuda acessa a sua mente, mas a palavra que você recebe, ela acessa o seu espírito e transforma o seu comportamento. Eu posso ouvir um amém? Será que o seu coração está pronto nessa manhã para que a palavra de Deus penetre você? A palavra de Jesus transforme a tua vida para sempre. Eu não deixei a minha família em casa, irmãos, e andei 12 mil quilômetros para vir aqui encher linguiça. Eu vim aqui como semeador para semear a verdade de Deus sobre a cidade de Marília e sobre o Brasil. Eu posso ouvir um amém? Receba em nome de Jesus. Jesus está aqui. E a gente não precisa de mais nada. Ouça. O ser humano foi feito de duas realidades. Você sabe disso. Você sabe que Deus construiu o homem do pó da terra. Quantos sabem isso? O homem foi criado do pó da terra. O que mais me chama a atenção na criação é que Hebreus capítulo 11 diz que tudo que Deus criou, tudo, preste atenção nisso, irmão, que coisa poderosa. Tudo que Deus criou, Ele criou pelo poder da, alguém sabe, me ajuda? Pelo poder da palavra. Então Deus disse, haja, e acontecia. Deus disse, haja, e aquilo era criado. O poder da palavra de Deus é criadora. Por isso que o ambiente mais propício para uma palavra de Deus é igual de Gênesis 1 e 2. A terra, porém, era sem forma e vazio. Você sabe por que muitas pessoas não conseguem receber uma palavra de Deus? Porque elas chegam cheios diante de Deus e falam, Deus, me dá uma palavra para mudar a minha vida. E Deus fala, não dá, porque a minha palavra só acessa ambientes vazios.
A minha palavra só acessa ambientes de caos. Jesus nunca parou para um fariseu que disse, me dá uma palavra. Mas ele sempre parou para a prostituta que se jogou nos pés dele. Ele parou para o cego que gritava, tem misericórdia de mim. Ele parou para o paralítico quebrantado. Ele parou para homens vazios, quebrados, humilhados, jogados no chão. Isso para dizer para mim e para você que você pode sair desse culto do mesmo jeito que você entrou, ou sair cheio. Ouça, eu percebo a amargura saindo, rancor de pai, mãe, filho saindo, tudo porque uma palavra vai entrar. Mas entenda, Deus criou tudo pelo poder Ele ordenou e tudo foi feito. Só que teve duas coisas que Deus não fez com a palavra, Ele fez com a mão. Você sabe qual é, não sabe? O que Ele fez com a mão? E Vou voltar vocês para a escola dominical, hein? O que Ele fez com a mão? O homem e o jardim. Deus criou tudo pelo poder da palavra. Você sabia que Deus nunca criou árvore? Ele nunca criou peixe? Não. Ele só fez separação da terra e da água. E ele falou, terra, produz a relva. Quem produziu a relva? A terra. Ele ordenou as águas, produzam os peixes. Quem criou os peixes? A água. Por isso que se você tirar uma árvore da terra, ela morre. Por quê? Porque o ambiente em que ela foi criada é a terra. Então a fonte de vida dela está conectada na terra. Se você tirar um peixe da água, o que acontece com ele? Me ajuda? Ele morre. Por quê? Porque o peixe não foi criado pela palavra de Deus, foi criado pela ordem da água. Se você tirar o peixe da água, o peixe morre. Só que Deus nos amou tanto que Ele falou assim, eu vou pôr a minha mão nisso aí. E Deus fez o homem com um toque, porque Ele estava dizendo assim, eu quero condicionar, escravizar, amarrar a vida de todo ser humano na fonte em que foi criado. E não vai ser a terra, vai ser a minha presença. Ele usa uma matéria-prima chamada pó. Faz assim com o pé. Faz assim com o pé. É só para você não achar que você é alguma coisa, tá? É dessa matéria aí que você foi criado. Você vê, tem gente que morre de tombo, irmão. Tem gente que está andando na rua, tropeça, cai e morre. Estava vendo a matéria de um grande empresário no Brasil, o homem do China Box, se não me engano, ele andando de bug, um homem dos mais milionários do Brasil. O bug caiu, ele quebrou o pescoço, está tetraplégico, não mexe o corpo. Ficou tetraplégico. Agora ele está gastando toda a fortuna dele para fazer fisioterapia. É a vida. Sabe por quê? É porque nós fomos feitos do pó da terra. A matéria mais insignificante. O que é que Deus queria dar para mim e dar para você? O entendimento de que naturalmente nós não prestamos para nada. O que é que o mundo está fazendo hoje? O que é que naturalmente a sociedade está fazendo hoje? Implantando em você um vírus chamado soberba. Fazendo você acreditar que não, você nasceu para governar, e você tem que sonhar, e você tem que planejar, e você tem que ter, ok, tudo isso não é mentira, mas vai colocando dentro de você um senso de soberba, de que você vai achando que você é o rei da cocada preta. Quem já ouviu essa expressão aqui? O rei da cocada preta. Essa aqui minha mãe que falava. Rafael, tira o cavalinho da chuva, você não é o rei da cocada preta. Só que quando Deus criou esse boneco do pó da terra, o que Ele fez? Olha aqui para mim. Ele fez o boneco de uma matéria insignificante. Ele pega a vida dele, a essência dele, quem ele é, e ele reparte, ele coloca dentro do homem o seu próprio espírito, a sua própria vida. E o homem faz...
passa a ser uma alma vivente. A vida do homem não veio da terra, a vida do homem veio do Espírito, e o homem passou a ser alma vivente. O homem tinha governo sobre todas as coisas, tinha, mas preste atenção numa coisa, irmão, não cai nessa teoria não. O homem tinha governo sobre todas as coisas, tinha, mas o homem original, não o homem caído. Você nasceu para governar? Nasceu, se você estiver na imagem de Adão e Jesus Cristo. Porque naturalmente você não tem que governar nada, você só tem que se humilhar e pedir o governo de Jesus sobre você. Entenda uma coisa, o homem nasceu para governar, nasceu no estado original. Mas a partir do momento que o pecado entrou no DNA do homem, ele corrompeu a perfeição do homem. Por isso que o bem que você quer fazer, você não consegue. Mas o mal que você não quer fazer, você faz. Por quê? Porque a sua natureza é escrava da dependência de Deus. Sozinho nós não conseguimos governar e acessar lugar nenhum. Quantos estão me entendendo? Acontece que alguns homens têm pegado a verdade absoluta e diluída em meia verdade. Fala, você nasceu para governar? Sim, irmão, você vai governar, mas com Cristo na eternidade. Aqui na terra, nossa condição precisa ser de humilhação e quebrantamento diante de Deus, para que Ele governe por nosso intermédio. Eu posso ouvir um amém? Então tudo que acontece na minha vida, não acontece porque eu nasci para governar, não. Tudo que acontece na minha vida, acontece porque eu estou quebrado, e existe alguém que governa através de mim, existe alguém que faz através de mim. Quantos estão me entendendo? Você pode dar um amém, querido? Existe alguém que flui através de mim. Mas vamos chegar lá, vai dar tudo certo. O homem se torna um ser carnal e fraco, ausente da presença de Deus, quando ele toca o pecado. Eu preciso que você entenda uma coisa, isso vai arrancar um peso de culpa da sua vida. O homem que eu e você somos hoje, não é o homem que Deus criou para que sejamos. A natureza humana não é a natureza que Deus criou para que a gente fosse. Deus não criou o homem, irmão, para ter. Agora tem uma doença nova, como que é? TDAH? Agora o nego chega para mim e fala, pô, você tem TDAH, né? Eu falo, eu não sei nem o que é isso, irmão. É déficit de atenção. Eu falo, eu tenho tudo isso aí, mais um pouquinho. Hoje tem um monte de doença nova. Antigamente chamava burrice, hoje é TDAH. Tem tanta coisa nova, irmão, surgindo. E a gente vai vendo o quanto a humanidade é cada vez mais fraca emocionalmente, mais fraca mentalmente. Hoje todo mundo tem um pouquinho de depressão, todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, todo mundo tem um pouquinho de medo, ou até mesmo medo excessivo, todo mundo tem um pouquinho. E você acha que é esse tipo de humanidade que Deus criou para que eu e você fôssemos? Você acha que esse tipo de humanidade nasceu para governar alguma coisa? O tipo de humanidade de homem que não consegue vencer a pornografia, ele não consegue vencer o impulso carnal da carne, ele vai governar o que, irmão? O tipo de homem que não consegue vencer a avareza em ofertar e cuidar de um pobre, ele vai governar sobre o quê? Um homem que não tem a capacidade de dar um abraço no irmão fraco, ele vai governar o quê, irmão? A nossa natureza, irmãos, é uma natureza caída, e nós precisamos assumir isso. Assumir que nós somos fracos. Eu vou chegar lá. O Espírito Santo gosta de ir tirando deixando as deixas no final. Calma, Espírito Santo. Nós precisamos assumir a realidade de que nós somos fracos. Assumir a realidade que nós não conseguimos. Sabe o que é que tem gerado a maior classe na igreja, denominada como desigrejados ou frustrados? É o tipo de gente que tentou lutar com a própria mão e viu que não consegue, aí ele desiste. O pastor fala, você não pode pecar. E ele fala, tá bom, ele chega em casa e fala, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar. E ele peca, e ele chega no outro dia na igreja de cabeça baixa, acusado. E o pastor fala, vamos adorar a Deus. Ele, eu não sou digno. Por quê? Porque eu pequei ontem, o pastor falou que não podia fazer, eu fiz, meu Deus, sou um merda. Escute, na sua luta contra o pecado, você não é capaz de vencê-lo. Você, escute, não é capaz de resistir ao pecado, porque o pecado não é o que você pratica, pecado é o vírus que está impregnado na sua natureza. Entenda uma coisa,
A Bíblia diz em Romanos capítulo 12: na luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Por isso que você não pode vencer o pecado, porque só vence o pecado com derramamento de sangue. Alguém aqui sabe o nome de alguém que já venceu o pecado por nós? Quem sabe? Você sabe, então fala. Qual que é o nome dele? Qual é o nome dele? E ninguém vai tirar essa honra de que Ele é o único soberano Senhor, capaz de vencer a morte e o pecado. Ninguém vai governar no lugar do Messias. Ninguém. Sutilmente uma teoria vai colocando a gente numa condição de igualdade com Jesus e fazendo a gente imaginar que nós somos filhos de Deus e a gente merece sonhar. Cuidado. Sonho é condição de quem está dormindo. Cuidado para você não sonhar tanto e quando você acordar você ter chegado em um lugar que não existe. Cuidado. Aí eu sonho tanto com aquela casa, e quando você chegar dentro da casa você abre o olho e fala, olha para trás e fala, perdi a família, perdi a saúde, perdi os amigos para chegar aqui. E quando eu cheguei aqui eu percebi que isso não gera nada. Cuidado, irmão. Sonho é condição de quem está dormindo. Você sabe quais são os sonhos de Deus para a sua vida? Você quer que eu te revelo? Nenhum, porque Deus não dorme. Deus não tem sonho para você não, irmão. Os sonhos de Deus para você não tem. Deus não tem sonho nenhum para você, porque Deus não dorme, Ele não sonha. O que Deus tem para mim e para você é um propósito que está estabelecido desde antes da fundação do mundo. E não é sonho. Por quê? Porque é realidade. O que Deus tem para mim e para você já existe. Acorda, igreja brasileira! Acorda, igreja brasileira! Nós não seremos como as virgens que dormiram na hora da chegada do noivo. Eis o noivo, e nós estaremos acordados, esperando, aguardando, vamos clamando Maranata. Eu não vejo a hora de te abraçar. Nós não dormiremos, não. Eu não vejo a hora de Todo espírito de sonolência da igreja brasileira seja removida em nome de Jesus. A igreja do Senhor não vai sonhar, vai viver pela verdade, pela realidade. Eu também não vejo. E eu não vejo a hora de alguém gritar. Eu vou estar assim, ó. Eu vou estar desse jeitinho. Ah, mas você não tem um sonho de ter nada? Eu não, rapaz, eu estou acordado. Mas o que tiver que ser, vai ser. Irmão, hoje eu vivo coisas que eu nunca sonhei. Eu tenho coisas que eu nunca sonhei. Eu falo, rapaz, ficar acordado dá mais lucro do que sonhar. Porque acordado, sem esperar nada do amanhã, eu estou vivendo coisas que eu nunca sonhei. Mas Jesus sabe que todos os dias eu acordava e falava, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu, seja feita a tua vontade. E é verdade que a vontade de Deus é perfeita. E é verdade que você pode jogar os teus sonhos todos aos pés dele hoje. Fala, eu vou ficar acordado, e o que tiver que ser, será. Ai meu Deus, preciso pregar, gente. Mas quando ele está tão forte assim é difícil. Quando a presença está tão gostosa assim é difícil. Quem está sentindo alguma coisa diferente de verdade? Ouça. Meu Deus do céu, eu preciso falar algo aqui para alguém.
Deus quer que alguém volte para um lugar de paixão que você nunca deveria ter saído. O lugar de dar tudo e de não esperar nada. Porque é o lugar de dar tudo e não esperar nada que você está apto para que Ele dê tudo para você. Pronto, está dito. Irmão, entenda, Deus permitiu que a nossa natureza fosse escravizada no pecado. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 7, você pode anotar e ler na sua casa, eu quero ganhar tempo, eu tenho muito para derramar aqui. Em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo diz assim: miserável homem quem eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele se coloca como escravo dentro de uma jaula chamada corpo. Ele se coloca como um preso, refém, dentro de uma carne chamada humanidade. E essa palavra vai curar muita gente aqui. Muita gente que achou que era capaz e quando viu que não era, se frustrou. E é isso que tem gerado muito coxo na igreja de Deus. Gente que não consegue andar, gente que não consegue fluir, porque ainda não entendeu a graça de Deus. A graça é o favor que você não merece. Isso significa graça. Repete comigo assim, ó: graça significa favor imerecido. Diga: o favor que eu não mereço. Isso é graça. Isso é um absurdo na nossa mente. Porque na humanidade, nós fomos criados desde pequenininho. Você só recebe um presente da sua mãe e do seu pai se você merecer. Você só tem uma festa de aniversário se você merecer. E se você fizer alguma coisa de errada, filho, como castigo, você não vai ter uma festa de aniversário. Porque você não está merecendo. Por isso que eu nunca tive muita coisa, né, mãe? Porque toda semana você não está merecendo nada. Você passa de ano na escola porque você e você se esforçou, foi capaz e você Se você trabalha, você só recebe o seu salário porque você Se você entrar na empresa, irmão, ficar lá sem fazer nada, o patrão vai te pagar? Pelo contrário, vai mandar você embora porque você não merece. A nossa vida natural, escute, é condicionada a mérito. Tudo é por mérito. Nada funciona de graça, nem o relógio trabalha de graça. Nada, irmão. Tudo que acontece naturalmente é feito por mérito. E então nós fomos treinados a não entender a graça, porque é um absurdo. A graça é algo que nós precisamos de muita fé para acreditar. E a graça é algo que cura a nossa identidade. E a graça é o que nos faz fluir com poder, autoridade entre as nações da terra. A graça é que nos dá legalidade para conquistar. Eu não conquisto porque eu mereço, eu não conquisto porque eu governo, eu conquisto porque eu me quebro diante daquele que governa sobre mim. E Ele tudo faz por meu intermédio. Calma aí, nós vamos chegar lá. A gente não consegue entender a graça. Então se a gente não vai num culto, a gente se sente acusado e fala: meu Deus, eu faltei no culto, vou para o inferno. Por quê? Porque a nossa mentalidade é ir para o culto para não ir para o inferno. A nossa mentalidade é compensatória. Irmãos, e sabe o que tem frustrado muitos pastores e líderes ao redor do mundo? O senso de compensação de trabalhar tanto pela igreja, trabalhar, pregar o evangelho, e falar: nossa, a igreja não cresceu. Ele fala: não cresceu porque você trabalhou muito por ela. Porque se você não tivesse trabalhado pela igreja e trabalhado para estar comigo, eu tinha feito ela crescer. Vamos lá? Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos. Marcos Lucas 7. Vamos ganhar tempo. Lucas capítulo 7. Jesus vai trazer cura. Escute, eu vejo uma palavra estampada aqui, ó. Olhe para mim, por favor. Existe uma palavra chamada
Recomeço. Será que é para alguém? Pode ser, né? Será? Existe uma palavra nesse ambiente. Recomeço. É alguém que não continuou porque não era capaz. Alguém que não continuou porque não conseguiu. Alguém que desistiu porque olhou para a sua própria capacidade. Ouça, Deus está falando para você recomeçar. Mas você não vai recomeçar de pé, você vai recomeçar de joelho. E você não vai recomeçar falando, Deus, me ajuda. Você vai recomeçar dizendo, Senhor, eu te deixo me possuir. Antes de ler, deixa eu falar alguma coisa para alguém aqui. Quantos aqui já ouviram Deus dizer assim, Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os que Ele chama? Quem já ouviu isso? Hã? Então, abaixa sua mão e tira isso da sua cabeça. Porque Deus não capacita os que Ele chama. Até hoje eu não me sinto capaz de fazer o que eu estou fazendo. Estou questionando isso hoje. Falei, Deus, faz 10 anos que eu me converti, eu ouvi que você ia me capacitar, você não me capacitou até hoje. E o Senhor disse assim, eu não preciso de homens capazes, eu preciso de homens rendidos. Deus não ensinou Noé a construir uma arca, Ele só deu uma ordem para ele fazer. Deus não ensinou Moisés a construir o tabernáculo, Ele só deu a ordem para ele fazer. Deus não ensinou Salomão a construir o templo, Ele encheu Bezalel do Espírito Santo. Deus não capacita quem Ele escolhe, Ele possui para que Ele faça por intermédio dos escolhidos. Você precisa entender isso, irmão. Mateus 10:20 diz, visto que não sois vós os que falais, é o Espírito do nosso Pai quem fala em vós. Abra a boca e eu te encherei. Deus não vai ensinar você a pregar, Ele vai encher você do Espírito Santo, para que quando você abra a boca, Ele fale por seu intermédio. Deus não vai ensinar você a empreender, Ele só vai te dar um coração generoso, para que Ele faça por seu intermédio. Nós precisamos aprender a ser possuídos mais do que ser ensinados. Acredite, irmão, alguém ensinado vai questionar Deus em alguma altura e fala, Deus, mas espera aí, o Senhor me explicou assim, agora eu não estou entendendo. Irmãos, mas eu aprendi a viver pelo que eu não estou entendendo, mas estou crendo. E eu falo, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que Tu estás comigo, o Senhor não me abandona. Vamos lá. E é verdade, até hoje Ele não me ensinou. Irmãos, eu estou em Portugal há 10 anos. E há 10 anos eu não esperava viver o que eu estou vivendo hoje. Hoje eu pastorei a maior igreja do país. Casa do Leão é a maior congregação da nação. E para você ter ideia, a maior congregação tem 1.200 membros. Portugal é um país de 1,5% de cristãos. 1,5% de cristãos. O Brasil tem aproximadamente 45% de cristãos, é isso? Aproximadamente 45% de cristãos. Portugal tem 1,5%. Uma igreja de 40 membros em Portugal é uma igreja grande. É uma igreja relevante. Hoje a gente faz culto com 1.200 pessoas. E a gente serve comida, mais de 1.000 refeições de graça para as pessoas. Não sei de onde vem o dinheiro para tanta gente comer. A gente serve 400 moradores de rua por semana. Aí alguém me pergunta, apóstolo, onde você estudou? Eu falei, não estudei. Irmão, eu não me orgulho disso, mas nem escola bíblica eu fiz. E eu falo, Deus, eu deveria estar vivendo isso? Eu deveria estar vivendo isso? Irmãos pastores, olha aqui para mim. Do país inteiro e de vários países da Europa se reúnem em Portugal uma vez por mês para me ouvir. Eles pegam aviões e eles vão uma vez por mês sentar na mesa, a gente faz uma reunião com pastores lá. E quando eu vejo aquele monte de pastor, irmãos, tem pastor de 30 anos de ministério. Eu tenho 34 de vida. Irmão, eu pastoreio, tem pastores na minha equipe do presbitério que tem 35 anos de casado. Eu tenho 34 de vida.
Eles me chamam de pai, pede a bênção para mim. Eu falo, meu Deus do céu, eu deveria estar vivendo isso? Irmãos, e quando eu olho para aquela multidão de gente todo domingo, eu falo, meu Deus do céu, não aprendi a pregar, nem preparei um esboço. E quando eu olho para aquela multidão de gente, eu falo, Jesus amado, o que eu estou fazendo aqui? Jesus, abre a boca que eu vou te usar. E quando eu olho para aquele monte de pastor, irmão, que tem muito mais experiência do que eu falo que eu vou falar o quê? Deus fala, eu te escolhi, abre a boca, eu vou te usar. Olha para mim aqui, por favor. Eu estou entendendo a graça. E eu estou entendendo que Deus não precisa de homens capazes. Irmão, sabe por quê? Olha aqui para mim. Eu não gasto a maior parte da minha vida em um computador estudando. Mas todos os dias, sábado, domingo, feriado, ano novo, Natal, todos, repete comigo, todos os dias da minha vida, eu acordo antes das 5 horas da manhã, pego uma xícara de café, eu coloco a minha cara no chão e eu falo, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não nasci para governar nada não, eu nasci para que você governe por meu intermédio. E todos os dias, quando eu saio diante da realidade, parece que eu estou igual um leão, irmão. E alguém fala, apóstolo, eu tenho um problema para resolver. Eu falo, vamos resolver então. Mas por que você sabe? Não, mas eu carrego o Espírito do Senhor, que sabe todas as coisas. Vamos lá. Será que você está entendendo, irmão, que até hoje eu não fui capacitado para viver o que eu estou vivendo? Irmãos, existe uma unção em Casa do Leão. Nós somos hoje em 8 igrejas. Igrejas na Holanda, na Espanha, no norte de Portugal, no sul de Portugal, no centro de Portugal. Quando eu vejo aquelas coisas acontecendo, eu falo, Jesus amado, da onde vem isso? O Senhor diz, vem da dependência. Marília, eu vim trazer uma mensagem para você. Deus não precisa de alguém capacitado, Ele precisa de alguém quebrado. Será que você nunca entendeu, pastor Patrick, por que Deus diz, eu escolho os que não são, para confundir os que são? Será que você nunca entendeu o que ele diz? Eu escolho os fracos para confundir os fortes. Eu escolho os loucos para confundir os sábios. Será que você não consegue entender que Deus só precisa do teu senso de incapacidade para que Ele possa te possuir e mudar a realidade da sua família inteira? Irmão, minhas tias estão aqui. Minhas tias falaram, esse moleque vai ser nada, esse jumento. Minha tia Nice está ali. Outro dia ela implicou tanto comigo, irmão, eu já era grandinho. Eu peguei minha tia Nice e coloquei ela dentro da lixeira. Você lembra, tia? Ela, alguém me tira daqui, eu vou te matar, moleque. Irmão, hoje as minhas tias me chamam de pastor, elas já não me chamam mais de sobrinho. Ela chega para mim e fala, pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falo, ô tia, para com isso, fica até constrangido. Tem uma tia que congrega comigo lá em Casa do Leão. Era a que mais me batia, que ela batia, mãe. A tia Mazinha era encrenca comigo. Hoje ela olha para mim e ela fala, meu filho. Ela não acredita, irmão. Nem eu acredito. Hoje eu moro numa casa que eu nunca esperei morar. Eu dirijo um carro que eu nunca esperei dirigir. Eu tenho 3 filhos que eu nunca imaginei ter, irmãos. Eu tenho um filho de 6 anos. Isso aí é para envergonhar alguém aqui. Eu tenho um filho de 6 anos, irmãos, que ele já encheu um caderno inteiro de resumo bíblico com 6 anos. Todo dia o meu filho acorda às 6 horas da manhã, pega a mochilinha dele, natural, tá? Ele acorda, ele pega a mochilinha dele, ele senta na mesa, abre a Bíblia, eu mando vídeo para minha mãe sempre. E ele faz o resumo da Bíblia. Ele tem 6 anos. Eu não imaginava ter um filho assim. Pelo contrário, eu tinha medo do meu filho puxar eu. Eu falo, meu Deus, se meu filho for metade do que eu fui, eu estou lascado. Os meus filhos choram na presença de Deus. E eu falo, eu deveria estar vivendo isso, não deveria. Mas eu quero falar a verdade para vocês. O que eu carrego dentro de mim é uma paixão consumidora de olhar para a face dele e falar, Jesus, era para mim estar preso, morto. Era para mim estar vivendo a desgraça de vida. Eu não deveria estar aqui. Mas um dia o Senhor me encontrou e falou assim, eu preciso usar você para confundir aqueles que querem ser alguma coisa na vida. E quando eu chego perto de homens que mostram o diploma para mim, eu mostro as cicatrizes.
Porque os diplomas, ouça, representam aquilo que você aprendeu. As cicatrizes representam aquilo que você venceu. Mais vale você carregar as marcas de Cristo do que os certificados de informação, irmãos. Escute, eu não estou dizendo que você não precisa estudar, irmãos. Pelo contrário, você precisa se preparar. O que eu estou dizendo é que a tua preparação não pode excluir a graça da tua vida. A tua preparação não pode excluir a graça. Você vai ver isso aqui, não vai ficar só nas minhas palavras. Eu quero falar as de Jesus para você. 7 de Lucas. Quem está comigo aí? Diga amém. Quem vai sair daqui apaixonado pela graça? Diz amém. Lucas capítulo 7. A partir do versículo 36. Diz assim. Quantos estão comigo? Eu preciso que você coloque toda a sua atenção no texto, tá? Então, se você não tem uma Bíblia aí, se acompanha na tela, ou simplesmente ouça. Mas eu quero agora absoluta reverência à palavra de Deus, amém? E a reverência não está na postura que você lê, está na atenção que você presta. Pode ficar sentadinho assim mesmo, tá bom? Mas eu só preciso que você coloque toda a sua atenção no texto sagrado. Diz assim a partir do verso 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, ela era o quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? Me ajuda, o que está escrito? Ela era uma pecadora. Sabendo que ele estava na mesa, na casa do fariseu, ela levou um vaso de alabastro com um unguento. E ela chegou por trás, aos pés, chorando. Regava-os com suas lágrimas. E enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés. E ungia os pés dele com unguento. Ao ver isso, o fariseu, que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, ele bem saberia quem é aquela mulher que lhe tocou, porque ela é uma pecadora. Versículo 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Preste atenção. Ele disse: diz, mestre. E ele fala a partir do versículo 41. E essa parábola pode ser você, ser a tua vida aí. Preste atenção, por favor. Eu pedi para você, por favor, prestar atenção na palavra de Deus, amém? Versículo 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: eu supondo que aquele a quem mais perdoou. Respondeu-lhe: julgaste bem, Simão. Versículo 44. E voltando-se para a mulher, ele disse para Simão: Simão, vês esta mulher? Eu entrei em tua casa e você não me deu água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Versículo 45. Simão, você não me deu um beijo. Essa mulher, entretanto, desde que eu entrei, ela não para de beijar os meus pés. Por quê? Versículo 46. Simão, você não ungiu a minha cabeça. Mas essa mulher, desde quando eu entrei, ela não cessa de beijar os meus pés. Não, por isso, versículo 47, por isso eu te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: ei, quem é esse?
Os que estavam numa reunião religiosa começaram a questionar e dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Quem é esse? Absurdo! A graça é absurda ao nosso entendimento. E Jesus estava em um culto maravilhoso. O louvor era maravilhoso, estava tudo muito bonitinho, todo mundo preocupado em receber Jesus. Mas quando Jesus chega, nem percebido no ambiente ele foi. Mas tinha ar-condicionado, a cadeira estava muito boa. E de repente chegou alguém batendo no peito e falando: eu não presto. De repente chega alguém quebrado falando: eu não presto. Por favor, entenda isso, você que carrega um jugo de acusação. Provavelmente aquela mulher tinha se deitado com mais de 10 homens na noite anterior. Provavelmente aquela mulher tinha sido abusada sexualmente na noite anterior. Mas quando ela ouviu falar que o homem cheio de graça estava lá, ela foi. E ela falou: aquele que perdoa pecados está lá, eu vou. Ela entra no culto, irmão, ela se joga debaixo da mesa. Ela pega o vaso dela, ela quebra nos pés de Jesus. E ela não resiste, ela começa a chorar nos pés de Jesus. Sabe o que aconteceu? O que eu anseio por acontecer algum dia aqui. Aquela mulher estragou o culto, irmão. Ela estragou o culto. Ela se jogou nos pés de Jesus chorando, falando: eu não aguento mais. Ela estragou o culto. O pastor orou para ele. O fariseu olhou para Jesus e pensou: se esse homem fosse um profeta, ele saberia que quem toca ele é uma pecadora. Sabe por que ele estava dizendo isso? Porque Jesus era um rabino. E mediante a lei, se alguém impuro tocasse nele, ele deveria ficar 7 dias em santificação. Aquele homem estava dizendo: se ele fosse profeta, ele não deixaria essa mulher tocar nele, porque ela é uma mulher impura, ele é um homem santo. Irmão, ele olha para a mulher e fala para o fariseu: escute. E diz assim: Simão, eu entrei na sua casa, você não me deu nenhum beijo. Essa mulher, desde a hora que eu cheguei, ela não para de beijar os meus pés, Simão. Simão, eu entrei aqui, você não me deu nenhuma bacia para lavar os pés. Ela está lavando os meus pés com lágrimas. Simão, você não me deu toalha para secar os pés. Ela está enxugando com os cabelos. E Jesus disse exatamente o que eu vou dizer aqui: a falta de amor é falta de humildade para reconhecer que foi perdoado. A falta de amor é falta de reconhecimento da graça. A gente não ama a Deus porque a gente canta música no domingo. A gente ama a Deus porque a gente olha para a nossa realidade e sabemos que somos incapazes de se aproximar dEle. Quem muito foi perdoado, muito ama. Escute, eu quero que você pense, eu quero que você use a sua inteligência. Use a sua inteligência. Jesus estava mais preocupado com o que a mulher fez de errado ou com o que o fariseu deixou de fazer do que era certo? Pensa. O que é que enfureceu Jesus? O que a mulher fez de errado? A mulher que tinha se deitado com homens, ou era pecadora imunda, ou ele se entristeceu com o fariseu que deveria ter dado um beijo no rosto dele e não deu? Irmão, você acha que Jesus está preocupado com o pecado que você cometeu ontem? Ou ele está preocupado com a oração que você deixou de fazer? Pensa. Não, apóstolo, mas eu perdi o meu filho, eu perdi meu ministério, eu perdi minha família, eu perdi meu marido, eu perdi minha esposa. Você acha que Jesus está preocupado com o que você foi incapaz de sustentar? O que preocupa Jesus, irmão, é a nossa omissão, não o nosso pecado. Entenda isso, por favor, leia a Bíblia e você vai conhecer um Jesus cheio de graça. Que Jesus, ele não se ofende com o seu pecado, ele se ofende com a sua omissão.
Para mim dói muito mais saber que o que ofende Jesus é o que eu deveria ter feito, do que o que eu não fui capaz de resistir. Acredite, irmãos, Ele não se ofende com a sua fraqueza, Ele se ofende com a sua omissão. É quando você sabe que você deveria estar num culto como esse e levantar as mãos para adorar, mas você fica com a mão no bolso, esperando a hora de acabar. O que ofende Jesus não é a sua fraqueza, o que ofende Jesus é a tua omissão. O que Jesus espera de nós nessa manhã é que nós batamos no peito e reconhecemos que nós somos pó. Mas onde é? Ouça. A maior prova de amor que Jesus poderia ter nos dado não foi a cruz. A maior prova de amor por mim e por você não foi a cruz. Acredite, não foi a cruz. Morrer por amor não é difícil, irmão. Morrer por amor não é difícil. Quantos homens se matam porque amam mulheres? Quantas mulheres se matam porque amam homens? Morrer por amor, não é difícil. A maior prova de amor está em Filipenses capítulo 2. Foi quando Ele deixou a glória, aonde Ele era aclamado pelos anjos, aonde Ele estava sentado num trono, mas Ele olhava ao Pai com o coração abatido por ver a humanidade distante. E um dia o Pai olha ao Filho e diz: eu preciso sacrificar um para ter de volta todos. E Ele diz: eu vou. A maior prova de amor que Jesus poderia ter nos dado foi ter renunciado à sua glória, se tornado servo. Por favor, entenda isso. Enquanto todo mundo queria montar num cavalo branco, Ele montou num jumentinho. Igreja do Senhor Jesus. Enquanto todo mundo queria nascer nos palácios, Ele fez questão de nascer numa manjedoura. Sabe, o Senhor a quem eu sirvo, nós não conhecemos em sua totalidade. A Bíblia diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Nós só conheceremos Jesus de verdade quando Ele apontar nos ares e retornar para buscar a sua igreja. Aí nós o veremos face a face e saberemos quem Ele é. Ouça, quando Jesus veio em carne, Ele não veio para mostrar quem Ele era. Ele veio para mostrar quem eu e você deveríamos ser. Aquele que andou no jumentinho não é o meu Senhor, é quem eu e você deveremos ser. Aquele que carregou uma coroa de espinho não é o meu Senhor, é quem eu e você devemos ser. Aquele que se calou diante dos homens não é o meu Senhor, é quem eu e você devemos ser. O meu Senhor tipificou-se na humanidade para nos ensinar a humildade. E Ele disse: aprendam de mim, olhem para mim, aprendam de mim. Ele disse: eu sou manso, eu sou humilde, aprendam de mim. Jesus disse: aprendam de mim, aprendam de mim. Ele disse: aprendam de mim. Por favor, igreja do Senhor, não é tempo de aprendermos dos coaches de alta performance. É tempo de nós voltarmos para as Escrituras e aprender de Jesus. E aprender a ser manso e humilde. Você sabe por onde foi que o poder se esvaziou da igreja? Pela via da altivez. O poder se esvaziou pela via da soberba. Mas ouça, a igreja brasileira, alguém precisa dar um amém a isso. O poder de Deus está retornando para a igreja a partir de homens quebrados, rendidos, humilhados, que batem no peito e diz: a mim não, a ninguém, mas a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a exaltação. A Ele a glória.
Você pode levantar suas mãos um pouquinho e dar glória a Jesus? Levante suas mãos um pouquinho. Será que você reconhece que Ele te amou? Será que você pode dar glória a esse Deus absurdo? A esse Deus absurdo. Ouça, senta aí só mais um pouquinho, escute. Escute. A vida de Jesus, irmãos, é quem nós devemos ser. Quem Ele é, Ele vai se mostrar na segunda vinda. Escute, na primeira Ele veio no jumentinho, mas na segunda. Alguém sabe como Ele vem? E eis que a hora vem, e nós o veremos face a face. O tempo é chegado. Nós conheceremos o nosso Senhor. Eis que nós o veremos face a face. O nosso espírito está clamando, ora vem. Quantos estão aguardando o retorno do Messias? Eu preciso terminar, gente. Resistirá ao seu fogo refinado. Ninguém resistirá. Ao seu fogo refinado. Ninguém resistirá. Quem resistirá? Nenhum Deus humano. Humano resistirá, a soberba não resistirá. Algum caminho. Calma aí, calma aí. Ouça, eu preciso terminar, gente. Me desculpa, mas eu preciso dar a chave para você. Pode ficar em pé, pode ficar em pé. Eu acho que nem vale a pena você sentar, não. Porque ele já encheu a casa. Mas eu preciso terminar, hein? Pera aí. O povo de Deus é um povo remido pelo sangue do Cordeiro. Deixa eu explicar uma coisa para você. No ambiente da eternidade existe o trono de Deus, ouça. Existe o trono de Deus. E existem 24 tronos ao redor. Nesses 24 tronos existem 24 anciãos. E esses 24 anciãos carregam coroa na cabeça. Eles foram chamados para governar. Só que João entrou na sala. Ouça! João entrou na sala. E quando ele entrou na sala, ele viu os 24 anciãos lançados ao chão e jogaram as suas coroas diante do trono. E João falou: que culto bagunçado é esse? Cadê os homens que nasceram para governar? E João entendeu que diante do governo do Cordeiro, os homens lançam as suas coroas. No ambiente da terra, os homens querem ter coroas que não são dignas de tê-lo, mas no ambiente da eternidade, os homens de autoridade lançam as suas coroas aos pés daquele que é único,
único digno de governar sobre todas as coisas. Ouça! Ninguém vai roubar o governo do Messias. O lugar mais seguro para você exercer autoridade é quebrado. Você pode aprender muitas coisas, mas você precisa acordar todo dia antes do sol, bater no peito como um menino e falar: tem misericórdia de mim, que eu sou o pecador. Olhar nos olhos de Jesus e falar: eu vou por causa da graça. Alguém vai entender o que eu estou dizendo. Deus vai fazer com alguém aqui como Ele tem feito comigo. Deus vai pegar alguém improvável, incapaz, e vai colocar entre os príncipes. Deixa eu te falar o que a Bíblia diz. Você sabe aonde é, da onde Deus coloca os que se assentam entre os príncipes? A Bíblia diz que Deus levanta do monturo o necessitado e faz assentar entre os príncipes dessa terra. Deus precisa de homens, irmãos, que vão se assentar na economia. Deus precisa de homens que vão se assentar nas riquezas. Deus precisa de homens que vão se assentar no governo. Deus precisa de grandes médicos, grandes empreendedores. Deus precisa dar riquezas na mão de homens quebrados. Mas é alguém que vai dizer: como é que você chegou aqui? Não sei. Como é que você tem tudo? Não sei. Mas o que eu sei é que amanhã, pela manhã, eu vou estar diante do trono com a minha coroa lançada aos pés dele. Alguém precisa entender, Gabriel, alguém precisa entender que Deus vai levantar grandes homens que vão evidenciar o grande eu sou. Deus vai levantar grandes empresários, Gabriel. Deus vai levantar homens com muitas riquezas, Gabriel. E é alguém que vai dizer assim: eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas Jesus Cristo tem toda a honra e toda a glória de ter me colocado nesse lugar. Recebe essa palavra, Gabriel. Deus vai revitalizar ministérios. Deus vai revitalizar chamados. Mas não é de alguém que vai evidenciar um título, é de alguém que vai falar assim: Jesus fez isso. Mas não com palavras bonitas de sabedoria humana, não. É com uma vida de renúncia, de dizer: eu abro mão da minha família, eu abro mão dos meus amigos, eu abro mão dos prazeres, para estar todo dia quebrado diante de Deus. Ouça a igreja brasileira, ouça a igreja brasileira. O nível da sua renúncia vai determinar os níveis da sua conquista. Não é o quanto você se preparou para ter, é o quanto você está disposto a perder. Ou você acha que para ter uma vida de devoção eu não precisei abrir mão da minha família, dos meus amigos, dos prazeres? Porque eu preciso acordar pela madrugada para bater no peito e falar: Jesus, eu te amo de verdade. Por quê? Porque eu não deveria estar aqui. Você sabe aonde nós seremos batizados de amor de novo, igreja brasileira? Ouça, não é quando Deus levantar um ministro de louvor ungido. Nós seremos apaixonados de novo quando nós tivermos uma revelação da cruz. Quando nós olharmos para aquela cruz e falar: deveria ser eu lá. É quando nós olharmos para a cruz e verdadeiramente reconhecermos que aquele era o nosso lugar. É difícil, né? Porque nós somos condicionados a uma mentalidade de mérito. Mas hoje eu quero orar por pessoas que serão curadas aqui nessa manhã. A graça de Deus está jorrando aqui nesse lugar. Deus vai levantar mulheres aqui. Mas são mulheres com lágrimas nos olhos, não com diplomas na parede. O mundo quer promover mulheres empoderadas. Deus ainda está procurando as Marias quebradas. Deus ainda está procurando as Marias quebradas. Mulheres, ouçam. O mundo quer promover mulheres empoderadas e Deus ainda está procurando as Marias quebradas. Homens,
você só vai conseguir, exercer, homens, você só vai conseguir exercer autoridade diante dos homens se você estiver pronto a jogar ela aos pés de Jesus todo dia. Isso não é com palavras bonitas não, tá? Isso é com uma vida de devoção e renúncia. A unção do perdão está aqui. Você não venceu o pecado porque lutou contra ele, mas a sua luta deve ser para estar com aquele que já venceu o pecado. Você sabe como você vai vencer a pornografia? Você sabe como você vai vencer os vícios? Como é que você vai vencer a avareza? Com uma garrafa de água, uma xícara de café e 3 horas orando em línguas e lendo a Bíblia todo dia. Daqui a 30 dias você vai odiar a prática do seu pecado. Experimenta. Você vai ver que é muito mais difícil. Irmão, é difícil. É difícil. Talvez nem 2% dos crentes que aqui estão oram todos os dias 3 horas. Nem 2%. É difícil. É difícil. Mas se você tiver coragem o suficiente de lutar para estar com Jesus, você pode ter certeza que o pecado vai ser anulado da sua vida naturalmente. O que preserva um homem em santidade não é a habilidade que ele tem de lutar contra o pecado, é a humilhação que ele tem de buscar Jesus todo dia. Marido, você sabe como você vai ser um marido melhor? Não é fazendo, irmão, sessões de autoajuda. Você vai ser um marido melhor quando você sentar com a tua esposa, bater no peito e falar: me perdoa. Mulher, você sabe quando você vai ser uma esposa melhor? É quando você olhar nos olhos do seu marido, bater no peito e falar: me perdoa. E no outro dia você acordar antes do sol nascer, pegar a sua Bíblia, se prostrar diante de Jesus e falar: Jesus, faz de mim uma esposa melhor. Jesus, faz de mim um marido melhor. Igreja brasileira, o nosso sucesso está na cruz. O poder emana da cruz. E a cruz é literalmente um lugar de humilhação e renúncia. Amém. Você pode pôr a mão no seu coração, querido? Será que você pode fechar os teus olhos e desejar um recomeço? Vai falando com Jesus, querido, nesse momento. Esse é o momento de tudo aquilo que Deus falou ser aplicado em você. Tudo que Deus falou, deixa Ele aplicar em você agora. Se você recebeu uma palavra para recomeçar, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Se joga aqui. Se você recebeu uma palavra para recomeçar e você fala assim: não, eu vou recomeçar. Você pode sair do seu lugar e pode vir aqui. Pode vir aqui na frente. Se não der espaço, você se joga em algum lugar. Mas é alguém que vai desistir. Hoje é dia de alguém desistir aqui. Hoje é dia de alguém desistir de lutar com as próprias forças e aceitar o governo de Jesus sobre você. Existem mulheres cansadas aqui. Hoje é o dia de você desistir, de você falar: Senhor, eu me lanço aos teus pés, eu vou deixar você lutar por mim. Vem aqui na frente. Se lance, meu Salvador, meu resgatador. Vem, Espírito Santo,
fica observando. Desfrute da graça. Desfrute da graça. Desfrute da graça. Sabe, muitas vezes nós estamos esperando uma ação de Jesus, mas Jesus não age, Jesus reage. Todas as vezes que Jesus operou, Ele reagiu. Jesus nunca bateu na porta de alguém desocupado e falou: lá, posso fazer alguma coisa? Não. Sempre alguém clamou primeiro. Ouça, homem e mulher, comece a clamar. Deus fará na vida de pessoas aqui, é verdade. Hoje Deus falou para mim pela manhã:
Antes das 5 horas da manhã, irmãos, eu estava angustiado para esse momento. E o Senhor disse para mim: eu trouxe você 12.000 quilômetros até aqui para mudar a vida de alguém. E eu falei: então tá, pode fazer isso. Eu estava angustiado de saudade dos meus filhos, saudade da minha igreja local. E Jesus falou: vai valer a pena. Hoje eu vou mudar a realidade de alguém. Esse alguém só precisa crer. E esse alguém só precisa agir para que Deus reaja. Entenda, não será por mérito, será por graça. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, e você dissesse isso para ela. Disse: não será por mérito. Diga: será por graça. Diga: não será por mérito, vai ser por graça. Diga: Deus escolheu os loucos para confundir os sábios. Diga: Deus escolheu os fracos. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala: seja fraco. Diga para ele: diga: seja fraco. Porque quando somos fracos, aí sim é que somos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Vamos, igreja brasileira! Vamos vencer de joelhos! Vamos vencer de joelhos! Aleluia! 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 Será que você pode dar um aleluia bem forte aí? Pelo amor de Deus! Faz alguma coisa! Faz alguma coisa! Dê um glória a Deus! Dê um aleluia! Dê um glória a Deus! Ame! Ame! Amado por Jesus, fui perdoado. Aleluia! Aleluia! Aonde está a igreja de Jesus? Aonde está? Aonde está a igreja que reina pela graça? Aleluia! Amado por Jesus, fui perdoado. Ouça, eu quero que você guarde essa palavra no teu coração e nunca mais aceite o vírus do mundo batendo na sua porta. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Eu vou ler para você o que o homem mais relevante da Bíblia, depois de Jesus Cristo, o homem mais relevante na nova aliança, ele disse, Romanos capítulo 7, ouça, olhe para mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Olhe para o seu irmão e fala assim: aceita que dói menos. Fala para ele. Fala para ele: aceita que dói menos. Eu sei, isto é, que na minha carne não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Escute, versículo 22, ele diz assim: porque no tocante ao meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Versículo 24: desventurado o homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ouça, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas da carne, eu sou escravo do pecado.
Ouça, nós precisamos aceitar essa realidade. O mundo vai tentar enganar a humanidade e promover nos filhos de Deus frustração. Escute, essa mensagem para o homem caído é boa, substitui a mentalidade do pecado. E o homem que não conhece Jesus, ele é suprido pela mensagem da autoajuda. Ele começa a pensar: não, eu nasci para governar, eu sou bom, eu vou sonhar, eu vou ter. E ele é compensado pela graça com a mentalidade de autossuficiência. Mas para os filhos de Deus não funciona. Por quê? Porque a mentalidade de autossuficiência para os filhos de Deus rouba o lugar da soberania de Jesus. Aí você vai poder chamar de Jesus de Salvador, mas de Senhor não. Você só pode chamar Jesus de Senhor a partir do momento que você entende que você é dependente dessa graça. Querido, você quer sair daqui curado? Entenda que o que você vai viver amanhã não depende dos seus esforços. O que você vai viver amanhã depende da graça de Deus. Não se culpe mais pela tua família, não se culpe mais pelo teu fracasso. Entenda, você só fracassou porque estava lutando. Mas se você desistir de lutar e assumir a postura de devoção, o Espírito de Deus ouça! O Espírito de Deus fará em 1 ano aquilo que você não foi capaz de fazer em 10. Ouça. Meu Deus, eu falo isso com muito temor. Alguém precisa receber essa palavra. Deus vai fazer na sua vida em 1 ano o que você não foi capaz de viver nos últimos 10. Rebobine os últimos 10 anos e veja o que Deus vai fazer em 1, o que você não foi capaz de viver em 10. Amém, querido? Você pode levantar suas mãos assim e dizer: Jesus, eu recebo nessa manhã a tua palavra para transformar a minha vida. E diga: Jesus, nessa manhã eu lanço a minha coroa aos teus pés e eu me submeto ao teu governo e à tua autoridade para sempre. Amém. Amém, querido? Você pode fazer barulho para Jesus aí?